Bom dia, turminha. Vamos lá para a aula de hoje, aula de português, tá? E a aula de hoje não é no livro, tá bom? Lembra que a semana passada eu também dei algumas atividades na folha? A gente está falando sobre adivinha, tudo. Tinham algumas adivinhas com o nome dos animais e aí eu dei algumas atividades com o nome dos animais. Acontece que a gente também fez algumas atividades com o nome de frutas. Então eu coloquei aqui algumas atividades agora com o nome das frutas. O que eu preciso fazer? Por que é para eu dar esse tipo de atividade aqui? Porque não adianta eu só lendo o livro e fazendo xizinho, às vezes, na resposta certa, colocando uma letrinha ou outra que falta. Eu preciso começar a perceber o sonzinho e começar já a tentar ler e a tentar escrever. Eu não preciso ler a palavra inteira e também não preciso escrever a palavra inteira, mas pelo menos começar, né, perceber um sonzinho ou outro, a gente precisa. Então, aqui já é justamente para isso, tá? Lembrando aquela dica que a Pro dá, que toda vez que a gente vai ler ou escrever para perceber o sonzinho, a minha boquinha tem que mexer bem, eu tenho que fazer bem o sonzinho dela para eu perceber. Então, olha só, primeira atividade aqui, ó, é essa atividade aqui. O que eu preciso fazer? Tem a fruta e tem 3 nomes embaixo da fruta, só que só tem um nome que é o nome correto. Eu preciso descobrir que nome que é, tá? Então, ó, a primeira fruta aqui, o que é? Melancia. Então, ó, lembrando o sonzinho, a boquinha, né? Ó, me. O que é o me? É o M e o E. A pro. Então, ó, começa com o M e o E. Então, eu venho aqui, ó, essa não começa com M e E. Essa começa, pode ser essa daqui então, ó. Essa daqui não, essa daqui não começa com o M e o E. Começa com M-O, aí não vale, né? Então, ó, eu acho que pode ser essa. Então, aí a gente continua. Lã. Olha a boquinha, lã. Ah, pro, é o L. O L, o A e o N. Então, olha só, melancia. O que é o si? O C e o I. O A sozinho. Descobri que palavrinha que é. Então, eu venho aqui e pinto melancia. É desse jeito que eu quero que vocês façam. Não é para a mamãe pegar e falar assim, ó, pinta aqui, pinta ali, pinta lá, pinta cá. Aí não vai adiantar nada, né? A gente precisa incentivar vocês a treinarem, a descobrir junto. A mamãe, o papai, a vovó, quem quer que seja, pode ir falando junto com vocês. Mas eu quero que vocês tentem, tá bom? Porque depois, no dia que estiver lá na sala de aula, não vai ter ninguém ali do lado de vocês. Aí começa o chororô porque não sabe, aí começa o chororô porque quer a mamãe, e não é assim, né? Vocês já precisam criar autonomia de fazerem sozinhos, combinado? Ajuda sim. Fazer por vocês, não, tá? Aí aqui a próxima fruta é uma laranja. Então eu começo fazendo a mesma coisa, ó, lá. O que é o lá? Lá, L-A. Então eu sei que vai começar com L e o A. Aqui não é, que não começa com L-A. Aqui também não é, que não começa com L-A. Aqui começa, pode ser essa daqui então, né? Vamos tentar descobrir se combina, se bate mesmo, ó. Lá, ran, treme a linguinha lá, ó, ran. O R, o A e o N, laranja, já. O que é o já? O J e o A. Descobrir qual que é, eu vou pintar. Então, é assim que a gente precisa fazer, tá? Quero vocês tentando descobrir, tá bom? Família ajudando, igual a Pro tá ajudando vocês. Mas ajudar e não apontar onde é para pintar, tá bom? Depois aqui, gente, ó, morango, mo. O que é o mo? O que é o mo? O M e o O. Então, eu já vou descobrir qual que é. E assim vocês vão fazer em todas, tá bom? Percebendo o sonzinho de cada uma, ó. Não é difícil, mas a gente tem que ir devagarzinho tentando, tá? A do ladinho aqui, gente, é uma cruzadinha. Essa cruzadinha, eu preciso encaixar o nome das frutas no lugar certo. Então, vocês vão observar que em cada fruta tem um número e na cruzadinha também tem um número. Então, por exemplo, a uva é o número 1, ó. Eu sei que eu vou ter que encaixar a uva onde está o número 1. Ô, Pro, mas eu tô em dúvida de como que eu escrevo uva. A Pro escreveu todas as palavrinhas aqui embaixo. Vocês só precisam descobrir qual é. Então, ó, uva, começa com U. Então eu vou procurar uma que começa com U. Lá, ó, vá, o V e o A. Eu achei como que se escreve uva. Então eu venho aqui e coloco uma letrinha
em cada quadrinho. Vou até colocar um aqui para vocês perceberem, tá? Deixa eu pegar o lápis aqui. Aí a gente coloca, uma letrinha em cada quadrinho, olha lá, vê se dá para enxergar, ó. Já fiz o 1, agora eu vou ver o número 2. Eu já sei que o 2 começa com A. Qual que é a fruta número 2, hein? Olha lá, ó o número 2 aqui, ó. Um abacate. Abacate. Eu vou encaixar ele aqui. Só procurar ele aqui embaixo. Ô, Pro, posso ir riscando as frutas que eu já fiz? Pode. Se eu já fiz uva, eu vou lá e risco uva. E assim eu vou fazendo. Vou encaixar todas as palavrinhas aqui. Lembrando que vocês precisam perceber qual palavrinha que é. Com que letra que começa, com que sonzinho que começa, até conseguir descobrir todas, tá bom? Não é só copiar, é perceber o som. Depois, na outra folha, também tem algumas atividades aqui, ó. Tudo com nome de fruta, ó. Aqui tá escrito assim, ó. A turma da primeira série vai fazer uma salada de frutas. Vamos ajudá-la a escrever os nomes das frutas abaixo. Então, ó, eu já coloquei a primeira letra de cada palavrinha, só que vocês vão precisar continuar. Lembrando que todas têm a quantidade de quadrinhos certinho, tá? Se faltou quadrinho é porque a palavrinha tá errada, se sobrou quadrinho é porque a palavrinha tá errada. Ela tem que encaixar certinho. Então, por exemplo, ó, o primeiro é mamão. O que eu vou fazer? Mamá. O M e o A. Vou colocar o A aqui. Mamão. É o M e o ão. Alguém lembra como que é o ão, né? É o A com o tio em cima e o O. Então, eu vou colocar aqui, mamão. Vou fazer a primeira para vocês verem também. Então, ó, mamão, tá? Depois, laranja. Depois, figo. Às vezes pode ser que alguém não entenda qual que é essa daqui. Nós já até fizemos em uma outra atividade, né? Que os pais também, alguns ficaram com dúvida. É figo. Depois, uva, abacaxi, banana. Formando sonzinho por sonzinho, tá bom? Na de cá, eu já coloquei todas as letras. A gente já fez uma dos animais dessa daqui. Eu coloquei todas as letras aqui, só que elas estão todas embaralhadas, então eu preciso desembaralhar elas e colocar aqui, para formar o nome de cada uma, né? Banana, maçã, cereja, melancia e morango. Então, ó, banana, babá, o B e o A. Na, o N e o A. Na, o N e o A. Ah, desembaralhei? Escrevo aqui. Banana. Maçã, mamá, o M e o A. Sã, C cedilha e o an, que é o A com o tiozinho, né? E assim vocês vão fazendo, tá? Falando devagarzinho e percebendo cada sonzinho. Depois tem a última folha, que é essa daqui, tá? Ó, essa atividade aqui. As duas nessa folha aqui, elas são de recortes. Então, o que a família vai fazer? A família vai recortar aqui, ó. Recorta aqui e recorta aqui, ó, aqui em cima. A família recorta aqui, mas os quadradinhos, quem tem que recortar? Vocês, né? Pra gente treinar a nossa coordenação motora, que isso vai ajudar no traçado da nossa letra, principalmente quando a gente começar a letra cursiva, tá bom? Então, ó, deixar as nossas mãozinhas com a coordenação fina, que são aqueles traços finos. Então, para isso eu preciso aprender a recortar. Quanto mais eu recorto, mais eu aprendo. Pro, ficou todo picotado, não ficou legal, não tem problema, desde que dê para colar. Então, aqui tem o nome das frutas e eu vou encaixar cada uma no lugar. Aqui exatamente a mesma coisa, tá? Só que aí o que acontece? Nessa aqui, ó, tá assim, ó, recorte e colhe as placas, nas placas o nome correto. Na de cá, ó, tem a quantidade certa de frutas que tem aqui. Na de cá tem uma pegadinha. Eu coloquei várias frutas, só que eu não vou usar todas. Vê se dá pra enxergar aqui, ó. Eu coloquei várias, mas não são todas que eu vou usar. Eu preciso descobrir que frutas são essas, né? Que estão aí em cada plaquinha, né?
e descobrir qual que é a plaquinha que eu vou colar. Então, essas daqui vão sobrar, não tem problema, o que sobrar joga fora, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 plaquinhas só. Então, eu vou usar só 7, tá? Essa é uma pegadinha. Ah, Pro, vou usar todas? Não, eu preciso ler, descobrir. Por exemplo, o primeiro aqui, ó. Isso que a gente já vai ter falado várias vezes, né? Ó, mamão, mamá. O que é o má? Ah, Pro, é o M e o A. E o mão? Pro, é o M, o A, o tio e o O, porque eu acabei de fazer na atividade de trás, eu lembrei como que se escreve mamão. Ótimo, vai lá, procura o mamão e cola aqui. Então, assim vocês vão fazendo, tá? A atividade não é só pelo fato de colar, é que colar é gostoso, só que é o fato de descobrir pelo sonzinho cada palavrinha, tá bom? Treinando o sonzinho delas, tá? Toda vez que vocês forem escrever alguma coisa ou ler alguma coisa, com calma, descobrindo cada pedacinho que a gente fala, tá? Cada sonzinho, que a gente chama de sílaba, cada sílaba, tá bom? Cada vez que eu abro a minha boca é uma sílaba, é um sonzinho que sai da minha boca. Por exemplo, o mamão, que a gente acabou de falar, né? Mamão. Mamão. Eu abri minha boquinha 2 vezes. São 2 sonzinhos que saem, então são 2 sílabas, tá bom? O ma, que é o M e o A, e o mão, que é o M, A, O, tio, tá bom? Turminha, fica com Deus. Hoje a atividade é mais light, né? Mais tranquila, não tem muita coisa para explicar. Façam com calma, com muito capricho, tá bom? E até amanhã. Tchau, fica com Deus.